No livro de vocês, na página 47 e até na página 49, nós temos algumas explicações a mais sobre essa questão da colocação pronominal, né? Da próclise, da ênclise e da mesóclise. Só para vocês terem uma noção que algumas observações, por exemplo, da próclise, ela segue algumas regras, né? Então nós temos palavras, eu utilizo antes de palavras, né? Elas podem ser atrativas com palavras negativas, então quando eu tenho não, nada, nunca, nem, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e conjunções subordinativas. Então nós vamos entendendo esse quesito de acordo com depois nós vamos mostrando um por um. Aqui vocês já poderão ver que eu já utilizei uma palavra de negação, então quando eu tenho negação, eu já utilizo a próclise. Eu não falo que não agradou-me, né? Então se eu já tenho uma negação, coincidentemente ou precisamente eu preciso usar a próclise, tá? Depois, na página 48, nós temos alguns exemplos dos usos da ênclise, né? Que é esse uso posterior ao verbo, depois do verbo. Então, o verbo está no início da frase, por exemplo, não beije-a, como se fosse a primeira vez, ou a última vez. O verbo está no modo imperativo afirmativo e o verbo está no gerúndio. Lembra aquele gerúndio, quando eu utilizo o verbo de estado, né? Ele observando, eu fiquei observando, ele deve estar se perguntando, deve estar perguntando-se, né? Nesse sentido. E o uso da mesóclise também, que é quando eu utilizo o pronome no meio deste verbo. Então, por exemplo, aquele livro emprestá-lo-ei a você assim que terminar sua leitura. Emprestá-lo-ia se já tivesse terminado a leitura. Então, quando eu utilizo no meio desse verbo. Logo depois, nós temos alguns exercícios da página 50 até a página 51. E aí vocês, por favor, então, façam essas atividades para a próxima aula, ok? Muito obrigado e até mais.